Ora, muito boa tarde novamente, canal Há Reativos, conversa sobre saúde mental. Boa tarde, Nuno. Olá, Tiago. Terceiro É, episódio. Este diagnóstico contra-atacou. sim. É, pá, aquilo, a semana, há 2 semanas, Sim, pá, aquilo pareceu, ficou assim um bocadinho com siglas a mais, não é? é siglas a mais e com a necessitar de complementação. Hum, che- Soa pouco, como dizia o outro, É, como ficava o outro. é verdade. É verdade. Siglas, para esclarecermos, portanto, eu vou lê-las em inglês. Portanto, falámos de duas ferramentas de diagnóstico. Ah, Em primeiro o DSM, que foi portanto, a sigla que usámos sempre, significa Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders. Em português, nem sei muito bem. Eu acho que em português, mesmo no livrinho, nem sequer está traduzido. Acho eu. Olha, o que é que te diga? Não sei se está. É capaz desse ter Mas uma. entre os psiquiatras usa-se basicamente a designação sempre DSM e não se traduz para português, até porque não é prático, fica uma coisa que não faz sentido nenhum. Não quer dizer que o Exatamente. americano faça sentido, mas E depois falamos do ICD, que é International Classification of Diseases, da OMS, da Organização é Mundial de Saúde. que tem uma má linha, não é má linha, tem um setor dedicado às doenças mentais. O termo Exato. é mesmo esse. Ahm, Pronto. É uma fonte de critérios. Na realidade, agora torço a orelha em relação à semana passada, na realidade, estes conjuntos de critérios de diagnóstico têm, sobretudo, utilidade para a investigação. Ou seja, para eu saber que um conjunto de sinais e sintomas que eu valido como pertencente à doença A é o mesmo que um investigador japonês valida como pertencendo à doença A. E aí na investigação, efetivamente, são um importante elemento de unificação para que não aconteça eu estar a investigar uma patologia, eu chamar de depressão major a uma coisa e o alemão chamar de depressão major a outra. Essa uniformização é útil. Só mais um, um bitatezinho que é, efetivamente, depois estes critérios de diagnóstico destas classificações abrem porta para uma boa reflexão sobre a- os diagnósticos que nós utilizamos na clínica. E eu acho até que validam alguns conceitos e algumas noções que já eram anteriores a estas classificações das doenças. Uhum. Mas pronto, mas vamos lá matar o tema das letras e passar àquilo que é mais interessante, que é o diagnóstico na área da saúde mental é mais complexo de se definir do que em qualquer outra área da saúde, Uhum. nomeadamente eh, na área de, de acordo com o modelo psicanalítico, esse diagnóstico torna-se ainda mais difícil. Sim. Eu costumo atirar como piada se quer ver um psicanalista a gozar, bolas, a Outro lápis. gaguejar, a gaguejar, hum, pergunto-lhe o que é amor. Os psicanalistas passam a vida a falar de amor, mas depois não o conseguem definir. Ah, e, de facto, definir um diagnóstico, então
com o modelo de pensamento psicanalítico, é difícil. Sim, sim. Eu até acrescentaria um pouco a informação dentro desta questão do diagnóstico, na questão da psicanálise, uh, complementando um pouco aquilo que eu e que conversámos no episódio anterior. Acho que é um ponto de partida que, como eu próprio referi, eu não comunico, não digo propriamente à pessoa: olha, você está mais na neurose ou está mais neste território borderline ou qualquer coisa do género, mas sem dúvida que é um ponto de partida útil, não é? Em termos de organização do funcionamento mental e relacional da pessoa dentro de mim. Sendo que, obviamente, não é o mais importante. Ajuda-me a organizar e a pensar dentro da minha técnica, mas abre uma porta de um palácio, não é? Que é a pessoa. Portanto, eu acho que eu tenho-me acontecido muito isto, Nuno. Não sei se te acontece ainda muito hoje em dia, mas há diagnósticos, eu não sei se há diagnósticos que estão mais na moda que outros, mas eu, na minha clínica, chega muito hoje, tem-me chegado muito a preocupação, ou o autodiagnóstico, ou o diagnóstico por outros, de déficit de atenção. É muito raro não ter uma- um, um paciente que me diga: pronto, eu tenho transtorno de déficit de atenção. Eu confesso que tenho alguma dificuldade, não foi uma área que eu explorei muito. Uh, eu, para me desenvencilhar disso, costumo dizer: pronto, eu não me foco muito na. Eu acho que a atenção é uma parte da pessoa, não é? Portanto, é um fenómeno, é uma capacidade, mas na psicanálise olha-se para a pessoa, para a subjetividade. Mas achei interessante pôr isto aqui em cima da mesa e, e dizer que na psicanálise o diagnóstico não é propriamente verbalizável, novamente, e é muito um ponto de partida ao nível da organização do paciente dentro do analista. Pronto, era isto que eu queria pôr assim mais em pratos limpos. E talvez comentares um pouco isto que eu acabei de pôr aqui em cima da mesa, dos diagnósticos da moda. Só achei muito engraçado o salientares o dentro de mim, que é mesmo, é dentro de mim. Não me interessa para nada esfregar um diagnóstico na cara do paciente. Por vários motivos. Um, não serve para nada. De um modo geral, não serve para nada. Dois, porque o diagnóstico, quer na psicanálise, quer na psiquiatria, hoje é um. Daqui por 6 meses pode ser outro. Uhum. Vou tirar da psiquiatria um exemplo muito simples. Um primeiro surto psicótico. Hoje, está há uma semana ou duas com atividade delirante. Vamos ficar por aqui, chega. Se eu lhe puser o diagnóstico de uma esquizofrenia, posso estar a enfiar o barreto a mim e ao paciente, porque pode ser uma psicose reativa breve. Ou seja, é um quadro psicótico que vai remitir por si próprio nas próximas semanas e não tem o prognóstico de uma esquizofrenia. Em princípio, não se irá repetir, tem pouca probabilidade de se voltar a repetir e não irá agressar com a destrutividade que a esquizofrenia, por exemplo, pode ter nas pessoas. Tá? Pode ser. E nós, às vezes, nas primeiras entrevistas com os pacientes, não nos apercebemos disso, pode ser uma psicose induzida por substâncias. Uhum. O paciente não está em condições de nos falar disso, ninguém sabe da sua história de ingestão de substâncias, porque também não se fala à vontade porque é proibido. Não é?
Portanto, o diagnóstico vai ter que ser reformulado nas próximas semanas. Portanto, estarmos a atirar à cara do paciente com um diagnóstico, cuidado, porque podemos ter que emendar a mão daqui por um ano, daqui por 6 meses, daqui por 4 ou 5 anos. Uh, em psicanálise, muitas vezes as pessoas surgem com uma constelação de sintomas e ao fim de 2, 3 anos, acho que lembro-me de um caso que uma vez foi apresentado num, num encontro muito interessante, um homem que foi a correr ao psicanalista à procura, foi para a lista telefónica procurar um psicanalista porque era pedófilo. E a colega que o assistiu, pá, ficou muito aflita. Pá, o que é que eu faço? Não, mas lá decidiu entrevistar o senhor. Então o senhor tinha tido um sonho erótico com a filha adolescente. E quando acordou aflito, não é? A primeira coisa que fez foi ir procurar ajuda. Não é? E ela disse, começou o seu processo psicanalítico e ao fim de umas semanas era mais do que muito óbvio que ele tinha de facto, estava de facto, era deprimido, bastante deprimido. Lá, pedofilia, isso não sei onde é que estaria, não era relevante, mas o diagnóstico também na medicina geral, mas muito mais na saúde mental, é reformulável. Ele precisa de ser mantido permanentemente dentro de mim, como tu disseste, é mantido como um trabalho em progresso, que, no fundo, como dita o pensamento científico, dados os conhecimentos atuais, creio nisto. Mas os novos conhecimentos podem vir a alterar o diagnóstico neste caso. Pronto. Em relação às modas, subscrevo plenamente. Efetivamente há doenças da moda, ou melhor, há queixas da moda, ditadas por circunstâncias sociais, ditadas por alguma forma de publicidade, por exemplo, a fibromialgia. Houve aí uma altura que aparecia como um diagnóstico ubíquo, porque toda a gente tinha fibromialgia, e isto completamente desarticulado da síndrome depressiva que lhe está associada. Assim como se fosse uma coisa, pá, tipo osteoartrose, quer dizer, eu tenho osteoartrose. Depois, as condições sociais podem privilegiar barra proteger alguns diagnósticos. Então aparecem mais pacientes. O caso da histeria no início do século XX, na saída de uma Europa vitoriana com uma interdição de tantas coisas, mas muito marcada da sexualidade e com o floreado que a histeria tinha, o floreado erótico-sensorial que a histeria tinha no início do século XX, que hoje já não tem. Hoje a histeria surge sob outras formas, mas não essa. Sem dúvida. Sem dúvida que sim. Há também outra coisa que me está aqui a vir à mente, e eu acho que era algo que. Eu não sei se isto estará completamente correto. Acho que era algo que o Dr. Coimbra de Matos dizia. Pronto, a ansiedade e a depressão. Portanto, como duas constantes, diríamos, universais, no funcionamento mental humano. Portanto, talvez as queixas mais comuns. Portanto, não sei se concordas, Nuno. Eh, Sim. Epá, aí eu tenho um ponto de vista que é meu, mas vou partilhar.
Já viste, sou um gajo magnânimo. Pá, mas é assim, a ansiedade é um processo natural e fisiológico. Se eu tiver um cão a correr atrás de mim para me morder, é óbvio que eu tenho todos os sinais daquilo que as pessoas chamam ansiedade. Nomeadamente, uma dificuldade em focar a atenção. Ou melhor, vamos supor, eu vou contar uma história. Aqui há uns anos, com um colega, pá, passámos num bairro do Porto. Estávamos lá pelo Porto, andávamos a passear e a cavaquear e passámos num determinado bairro, pá, agora não me recordo o nome, e a meio, íamos caminhando e conversando por ali abaixo, e a meio do bairro ele perguntou-me: "Epá, tu não te sentes incomodado de passar neste bairro e tal?" Não. Disse, "Pá, mas isto é o bairro não sei das quantas, que é um dos bairros com a maior criminalidade do país." Pá, eu a partir daí passei a olhar por cima do ombro. Ou seja, Uhum. eu estava a caminhar num sítio que eu achava absolutamente neutro e pacífico, não havia, a minha atenção estava focada na nossa conversa. A partir daí eu passei a dividir a atenção entre a nossa conversa e ver se não havia algum meliante que vinha atrás de mim. Até esta é a resposta normal, é a resposta ansiosa a uma ameaça potencial. Com os sintomas físicos, o aumento da frequência cardíaca, o aumento da pressão arterial, a redução dos movimentos intestinais, mais ou menos, a paragem do funcionamento da bexiga, uma série de respostas que nos preparam para a luta ou para a fuga. Bom, e isso é fisiológico. Agora, como é comum na nossa terra, todos os bairros são potencialmente perigosos. A abertura da caixa do correio quando chegamos a casa é perigosa porque pode lá estar uma carta da autoridade tributária. Ahm, o patrão, quando nos chama lá ao gabinete, pode ser para nos dizer que fomos despedidos. Portanto, então temos sempre um cão a correr atrás de nós. E aqui esta ansiedade passa a ser crónica, passa a ser patológica, porque não há regresso à calma. Bom, ou seja, um mecanismo que é natural, que está enraizado na nossa biologia, quando exacerbado, compara, por exemplo, à febre, Uhum. febre que nos ajuda a combater, ajuda o nosso sistema imunitário a funcionar melhor, mas quando é exagerada, quando ultrapassa determinados valores, nós começamos a ter que nos preocupar com a própria febre porque ela pode causar danos ao próprio organismo. Os nossos neurónios não funcionam tão bem, aliás, funcionam muito mal, com temperaturas tão altas. Portanto, o caso das convulsões febris, isso assim. Pronto. Agora, aquilo que nem toda a gente aceita como direto, esta parte é pacífica, é que o próprio processo depressivo possa ser ele próprio fisiológico. E eu acho que é. Uhum. E da mesma forma, em paralelo com o que se passa com a ansiedade, quando levado ao extremo, quando arrastado no tempo, então ele é patológico. Então ele impede-nos de viver bem, impede-nos de ser felizes, impede-nos de desfrutar o nosso potencial, as nossas capacidades. Pronto, no fundo, impede-nos basicamente de viver. Nesse sentido, não sei se foi ao encontro do que me disseste, mas são de facto os conjuntos de sintomas mais frequentes. Sim. O conjunto ansioso e o conjunto depressivo, mas que eu acho que se calhar nós não temos muito mais respostas, uma variedade muito maior. Deixa de fora as outras, as psicóticas, por agora. Não temos muito mais respostas na franja neurótica para dar, mas que no fundo são
respostas mais equilibradas ou menos equilibradas são mecanismos naturais, mas mais exacerbados ou menos exacerbados, mais prolongados ou menos prolongados, mas são os mecanismos fisiológicos a trabalhar. Uhum. Temos sempre aqui esta relação com o corpo, não é? Portanto, não sei se houve aqui uma certa tendência, às vezes, em nos focar no sono que é absolutamente psíquico e cairmos um pouco no chamado R de Descartes, mas ainda há uma certa tendência que eu observo na academia, não sei se não é na academia, mas não, em alguns profissionais às vezes em esquecerem um bocado o corpo, não é? E temos que ter aqui uma visão una, não é? Mente-corpo, em constante interação, sem dúvida que sim. Eu falei da ansiedade e da depressão, obviamente, porque são, como tu disseste, aqueles sinais mais frequentes, não é? Tanto um pouco, não sei se poderia chamar de constantes universais, eu acho que usei essa expressão. Ai, sim, de alguma forma de patologia, por exemplo, nós temos a perfeita noção que são pessoas que não se conseguem deprimir. E, portanto, eu gosto de dizer, deprimem-se quando lhes tiram o boneco, quando os contrariam. Aí deprimem-se. Mas, tirando isso, não são capazes de genuinamente se deprimir. Mas anda sempre tudo ali à volta destes dois grandes polos. Na realidade, isto agora levantando uma outra questão, é quando o conjunto, epá, quando o conjunto de sintomas é eficaz ou não é eficaz. Ou seja, às vezes é bastante óbvio uma evolução que é a pessoa estar ansiosa com algo e em dada altura deixa de se sentir ansiosa, deixa de ter Uhum, preocupação com esse algo, já lhe é indiferente, deprimiu-se. Ah, e às vezes com os fármacos é engraçado, consegue-se ver o caminho inverso. Às vezes, não é muito frequente, mas às vezes acontece, que é a pessoa começa a estar menos deprimida e chega ali uma altura que anda mais nervosa, fica mais. Aquilo é transitório. Mas algumas pessoas assustam-se um bocado, quer dizer, então estou a piorar. Parece haver também este emparelhamento entre as duas constelações, que é eu estou ansioso até à altura em que me deprimo. Quando eu me começar a deprimir, já me estou nas tintas. uhum. Quero lá saber que a autoridade tributária me mandou uma carta para casa. Depois logo vejo isto, não sei sequer se vou viver tempo suficiente para ser penhorado. Portanto, Agora estou eu a ficar nervoso. Autoridade mas isso tributária. é fisiológico, é normal. Bom, Hum, eu também estava aqui a pensar fazer aqui uma observação adicional, portanto, depois desta pequena conversa. Portanto, ansiedade e depressão certamente dará muitos episódios, uh, mas dizer algo mais centrado agora no tema, que é a questão do diagnóstico, e enfatizar que na psicanálise o objetivo é sempre ir para além, obviamente, do diagnóstico, da queixa, portanto, espreitar o que está na porta número 3 da queixa. E é algo importante de transmitir, porque eu tenho sentido que muitas pessoas, quando chegam ao profissional de saúde mental, vêm muito concentradas no sintoma, como é óbvio, não é? Portanto, é a raiz do sofrimento, mas esta noção de explorar para além do sintoma é uma coisa que pode parecer estranha. E
as pessoas até questionam, mas qual é a utilidade disso? O sintoma é este, o meu problema é este. O que é que interessa? Se eu lhe estou a dizer que o problema é no quarto, este lapso agora foi meu. Ah, não, não foi um lapso, foi uma associação direta. Que é que você quer ir ao quintal? Não é? Portanto, não sei. Isto acho que parece-me uma questão interessante de também de expor aqui. Sim, 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 sim. E isso é, e numa sociedade intoxicada pelo positivismo, agora estou a ser Uhum. irónico, mas vamos lá, semi-irónico, que há um pseudo-positivismo, ah, que é pseudo, não é real. Aliás, como tudo o que é pseudo, estraga. Estraga pelo estrago direto que faz e estraga por estar no lugar da coisa que é real e não está lá. Mas pronto, não divergindo por aí, que agora não interessa. Mas é este pseudo-positivismo em que vamos lá ver, mas afinal de que é que a pessoa se queixa? Pois está bem, mas é assim, isto remete-nos para um outro protagonista das nossas conversas que há de surgir muitas vezes, que é o processo mental inconsciente. Exato. E o motivo pelo qual o homem não consegue ter ereção, ou o motivo pelo qual a senhora tem dores de cabeça, ou o motivo pelo qual o tipo se desata a transpirar e com palpitações cada vez que tem que falar numa reunião de colegas, o motivo é, é sempre, quase sempre, inconsciente e varia de pessoa para pessoa. Ou seja, vou caricaturar, e isto é uma caricatura. Se calhar o fulano que não consegue falar numa reunião com os colegas, uns não conseguem falar na reunião com os colegas porque na sua fantasia, se puser à vontade para falar com os colegas, vai começar a falar de coisas horríveis, ou loucas, que não pode falar, e vai acabar fazendo striptease na reunião, não é? Striptease aos mais vários, mesmo aos mais vários níveis, não sei, para uns será mesmo Uhum. tirar a roupa, para outros será tirar a roupa dos seus pudores e falar mal do chefe, mas outro pode lá estar e não conseguir falar porque acha que na reunião não estão colegas, estão chefes, estão patriarcas, está o paizinho, basicamente. E ele foi educado que o menino é para estar mas é caladinho e não dizer essas porcarias. Não sabemos. Uhum. Qualquer um deles aparece com uma queixa, não é? Ah, portanto, que epá, eu quando tenho uma reunião de trabalho, eh, não consigo sair da casa de banho, gaguejo, atrapalho-me todo, tenho palpitações, já desmaiei. Pronto, sei lá, tenho uma expressão, as expressões podem ser muitas, mas eu não consigo ir à reunião. Quais são os mecanismos que estão por trás? Uhum. Aí, sumarizando, eu acho que a psicanálise se foca, vou ser mais perentório. É a minha convicção que a psicanálise se concentra essencialmente na compreensão do mecanismo de funcionamento por trás, no caso do pedido, por trás do sintoma, mas nos diversos mecanismos de funcionamento daquela pessoa. E não tanto na, numa tentativa de compreensão mais médica, que é eu Uhum. tenho esta constelação de sintomas, tenho e está consagrado que se fizer esta técnica, este conjunto de técnicas, farmacológicas ou não, obtenho, com esta probabilidade, obtenho uma melhoria de X. Há sempre São duas a formas de olhar para a coisa. Aham. Há sempre a construção de um retrato individual na psicanálise. Mas é que, eu voltando lá atrás, o dentro de mim, é dentro do terapeuta que esse retrato vai sendo pintado. Eh, Sem dúvida, sem E, dúvida.
é um dos grandes pontos fortes. E que nos, certamente, por exemplo, poderá levar a falar de outro grande tema, que é a relação, não é? Portanto, Uhum. muito bem, chegamos aqui ao fim deste episódio. Tiago e Nuno, somos os Abos Reativos. Até uma próxima oportunidade. Até breve.